Olá pessoal, e vamos aqui para o episódio de número 3 da nossa série Sentido Saúde sobre a cirurgia da catarata. Nesta etapa que nós estamos chamando de cirurgia da catarata, planejar para não errar. Eu acho que todos vocês concordam com esse termo, né? Planejar para não errar. Nos episódios anteriores dessa série, nós começamos a responder algumas perguntas e esclarecer dúvidas que são recorrentes, muito comuns sobre a cirurgia da catarata. No episódio número 1, nós falamos sobre qual é o melhor momento para fazer a cirurgia da catarata. E nós esclarecemos o porquê da crença de que é preciso esperar a catarata amadurecer para operar. Se você ainda não assistiu e também tem essa dúvida, vai lá, assista esse primeiro vídeo dessa série, porque lá eu acho que ficou muito bem esclarecido. E no vídeo número 2, nós falamos sobre como a cirurgia de catarata pode ser a oportunidade para uma revitalização, um rejuvenescimento completo dos olhos, para que você possa obter uma visão plena, uma visão sem obstáculo e uma visão sem óculos, que é uma coisa que provavelmente você sempre sonhou. Nesse episódio de número 3, nós vamos falar da etapa de planejamento da cirurgia. A etapa que eu julgo ser a mais importante para quem vai fazer a cirurgia da catarata. Na minha experiência de consultório, toda vez que eu recebo pacientes descontentes com o resultado da cirurgia da catarata, eu vejo que a causa mais frequente é que o cirurgião não discutiu bem a lente intraocular que foi colocada no paciente. Essa lente foi mal escolhida. Se o cirurgião tivesse, talvez, gasto um pouco mais de tempo nessa conversa com o paciente, ele teria evitado esse descontentamento do paciente. E isso acontece, seja porque a visão ou as condições dos olhos dos pacientes não eram compatíveis com a lente, ou porque o tipo de demanda visual daquela pessoa, seja no trabalho, ou seja no lazer, ou nas atividades diárias, eles não foram atendidos pela lente intraocular escolhida por aquele cirurgião. E por que isso acontece? Porque sem o planejamento adequado, nós não vamos conseguir resolver a grande frustração que a catarata traz, que é impedir que a pessoa continue a fazer o que mais gostava, que é, por exemplo, ler, dirigir, ou trabalhar, praticar esportes, ou continuar com aqueles hobbies que ele tinha anteriormente. E se nós estamos falando de um paciente com mais idade, eu acho que é aí que a frustração aumenta, porque hoje as pessoas mais idosas são muito diferentes do que elas eram no passado. São pessoas muito mais ativas, elas praticam atividade física, trabalham, viajam, e mesmo depois que essas pessoas se aposentam, elas querem continuar ativas, em movimento, com aquele espírito jovem. Por isso, é muito importante, é preciso que o médico entenda muito bem dos hábitos e demandas visuais do paciente, para que ele possa, conversando com o paciente, recomendar uma lente intraocular que seja mais apropriada para aquelas demandas. E não há como falar aqui de todas as lentes existentes, o que elas fazem, porque realmente as opções são muitas. E como o meu propósito aqui é sempre olhar a situação do ponto de vista do paciente, eu vou listar para você aqui as informações que devem ser passadas para o médico nessa etapa do planejamento da cirurgia da catarata. A primeira coisa é que esse candidato, o paciente candidato à cirurgia, deve falar com o médico, são os diferentes usos da visão que ele faz para ajudar o médico a escolher o tipo de lente que é mais apropriado para aquela demanda, para que aquilo se adapte mais às suas atividades diárias, profissionais, prática de esporte, hobby, seja lá o que for. Você sempre tem um uso preferencial para a visão. O segundo ponto que deve ser levado em consideração são as limitações de ordem física ou de doenças que ele seja portador,
que seja portador ou tenha o potencial de desenvolver ao longo da vida, eventualmente até mesmo uma doença familiar. Só para dar um exemplo, a lente intraocular multifocal é uma das mais usadas hoje. Ela permite a visão de longe, de perto e a visão intermediária sem a necessidade do uso do óculos. E essa é uma das razões que fazem das lentes intraoculares multifocais uma das campeãs de preferência entre os pacientes. Mas para ela funcionar bem, a pessoa precisa ter uma ótima visão central, uma visão macular. E se esse candidato à cirurgia for portador de degeneração macular ou pertencer a uma família que tenha chance maior de desenvolver a degeneração macular, ou até mesmo se a avaliação do risco pré-operatório mostrar que a degeneração seja uma evolução possível no futuro, a lente multifocal ela deve ser contraindicada para essa pessoa. Até mesmo porque nós temos outras opções para essa pessoa usar, ganhar alguma coisa de multifocalidade sem que seja uma lente multifocal. E agora você deve estar se perguntando, e se a lente multifocal for colocada num caso contraindicado, dá para trocar? Bom, aí é que está o problema. Na realidade, se essa lente foi colocada assim num período recente, de até 3, 4, 6 meses, a gente consegue remover essa lente e trocar por uma outra lente. Mas depois desse prazo, retirar e substituir uma lente intraocular é uma intervenção raramente indicada, porque essa lente já está cicatrizada, ela está aderida nas estruturas internas do olho e é uma cirurgia que já começa a me trazer um risco de traumatismo. Então, ela aumenta muito o risco de troca. Por isso que os pacientes têm que ser muito bem orientados para fazer a escolha da lente mais indicada para o seu caso antes da cirurgia da catarata. É muito difícil, como eu disse, fazer esses ajustes depois da cirurgia em função dessa cicatrização interna das estruturas do olho que suportam a lente intraocular. Então assim, pessoal, a gente tem que fazer a cirurgia certa, do modo correto, sempre na primeira vez. E para isso é necessário que haja um planejamento eficaz, baseado numa consulta, em exames, troca de informações muito bem feitas entre o médico e o paciente. Bom, pessoal, nós chegamos ao final desse episódio número 3 sobre a cirurgia da catarata. Eu espero ter explicado bem para vocês esse conceito que é importante fazer um bom planejamento. E se você é novo por aqui, eu sou o Dr. Ricardo Guimarães, sou médico oftalmologista e sou também diretor de pesquisas do LAPAM, Laboratório de Pesquisa Aplicada à Neurociência da Visão. O nosso canal aqui é dedicado para falar da visão no seu sentido mais amplo, mais abrangente, sempre com um assunto que seja de interesse e utilidade para todas as áreas e profissões. Esse é o principal tema de estudo, produção e propagação de conhecimento dos neurocientistas da visão e dos pesquisadores do LAPAM. E para você fazer parte da nossa rede, inscreva-se no nosso canal e faça também comentários, perguntas, deixe sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui. E no nosso próximo episódio, do número 4, nós vamos responder algumas perguntas específicas que nós temos recebido sobre a cirurgia da catarata. Como, por exemplo, pode acontecer da pessoa precisar continuar usando óculos depois da cirurgia de catarata, Dr. Ricardo? E estas e mais outras perguntas eu respondo no episódio de número 4 da cirurgia da catarata, Planejar para não errar. Até já, meu abraço.